Pessoal, tudo bem com vocês? Nesses dias de hoje aí, onde as pessoas estão usando filtro para ficar com o olho colorido, deixar o rosto mais fino, né, entre outras coisas, por que não fazer um filtro com algo que está presente na vida de todo mundo aí, o tal do TCC, a monografia, né? Ou até mesmo pensando em mestrado, a dissertação, pensando em doutorado, a tese. Então eu criei aqui esse filtro, tá? Olha que legal, como se fosse um caderno, né? Quem nunca sentou lá com o seu orientador e começou a rascunhar as ideias? E ele chama TCC, tá? Então se você buscar no Instagram por TCC, você vai achar esse filtro aqui. E ele vai sorteando perguntas e conforme você bate aqui, ó, ele acha, né, ele para. Então, por exemplo, como demonstrar resultados? Então, quando você faz um trabalho, né, seja ele quantitativo ou qualitativo, é muito importante você fazer a demonstração de resultados, né? Então, normalmente se usa estatística, né? A gente tem softwares específicos para isso. No meu mestrado e no meu doutorado, por exemplo, eu trabalhei com o Biostat, né? Onde você consegue fazer essa demonstração de resultados, tá? Aqui, ó, vamos colocar outra pergunta. Olha só que bacana. Vou clicar, parando em outra. Tadã. Como posso me organizar? Né? A organização é muito importante na criação de um TCC, na criação de uma monografia, né? É uma maneira de você criar um cronograma, né? Você faz um cronograma e é muito importante que você siga. É muito importante você estar alinhado com o seu orientador, né? Para poder criar esse cronograma e seguir. Vamos ver outra pergunta aqui. Vamos lá. Como demonstrar resultados já foi. O que é um problema? Quando a gente vai fazer um trabalho, uma monografia, no meu caso, mestrado e doutorado, que eu fiz um software para auxiliar a aprendizagem de crianças com síndrome de Down, a gente tem que partir de um problema. Então, por exemplo, o problema: criança com síndrome de Down tem deficiência em aprendizagem. Então eu venho com a hipótese. A hipótese é o que vai solucionar esse problema. Normalmente é uma pergunta que não pode ser respondida com simples sim ou não, tá? Vamos rodar mais uma pergunta. Já. Demonstrar resultados está vindo toda hora. O que tem de passar pelo comitê de ética? Sempre que você tem uma interação humana, tá? Por exemplo, no meu caso, crianças com síndrome de Down precisavam testar o software. Então eu tenho que passar por um comitê de ética, ou da própria universidade que você estuda, ou de alguma universidade que esteja inscrita para poder fazer o comitê de ética. Vamos ver outra pergunta. Qual a diferença entre citação direta e indireta? Essa aqui é bacana e muita gente erra, né? A citação direta é quando eu trabalho com o texto do próprio autor. Sabe quando você pega e faz um recuo, coloca a fonte menor do lado direito da tela? Então a citação direta é quando você coloca o texto que é do autor especificamente, sem mudar nada. A citação indireta é quando você pega esse conceito desse autor, tá? E escreve com as suas próprias palavras, porém sem mudar a ideia central, tá ok? Vamos para outra pergunta. Quando usamos et al? Quando eu faço uma citação que tenha um autor, eu coloco o autor, vírgula o ano. Dois autores, o autor e o outro autor e o ano. Três autores, eu posso trabalhar com três autores ou eu coloco o autor principal et al. 4, 5, sempre que eu tiver três ou mais autores, eu coloco o autor principal et al. Esse et al em latim seria e outros. Então, Lopes e outros. E aí, se eu quiser saber quem são todos esses autores, eu vou lá nas minhas referências, né, do trabalho e aí eu vejo todos os autores lá. Tudo bem? Vamos ver outra pergunta. Artigo ou monografia? Normalmente o artigo ele nasce para ser publicado. Então, se você vai publicar ele em alguma revista científica, em algum congresso, vamos de artigo. Caso não vá ter essa publicação, não tem por que ser artigo. Vamos de monografia. Muito bem. Já foi, comitê de ética.
Vamos ver outra pergunta. O problema também já foi. Vamos ver se vem uma pergunta nova. Citação direta e indireta também. Vamos ver se vem mais uma pergunta que eu ainda não tenho. Ah, onde posso procurar referências para o meu trabalho? Sempre em livros, tá? Ou artigos. Ah, o vídeo é um tema novo, não consigo achar referência. Lembrando, se você acha um artigo, você vai nas referências desse artigo que você vai ter outras. Então, é exponencial você achar referência, não tem como não achar, tá? Vamos ver se a gente acha outra pergunta que eu não fiz. Qual tempo verbal usar? Em um trabalho acadêmico, nunca use primeira pessoa, tá? Pesquisamos, constatamos, jamais. Constata-se, percebe-se, tudo bem? Nunca primeira pessoa. Muito bem, o problema já foi. Artigo ou monografia também. Ah, qual a diferença entre anexo e apêndice? Esse é legal, por sinal acho que eu já quase contemplei todas as perguntas aqui. Eu vou encerrar com essa que eu encerro com chave de ouro. Isso aqui muita gente boa erra, tá? Tanto o anexo quanto o apêndice, eles vão na parte pós-textual. Todo trabalho ele tem o pré-textual, textual e pós-textual. O pré-textual é tudo antes da introdução, tá? Então eu tenho lá lista de siglas, lista de tabela, resumo, agradecimentos, capa, contracapa, tudo isso é pré-textual. Da introdução até a conclusão, até as referências, nós temos o textual. Pós-textual é quando entra, por exemplo, apêndice e anexo. Mas qual a diferença? O anexo é quando ele não é feito por mim, ele não é feito pelo autor. E apêndice é quando ele é feito pelo autor. Então vou dar um exemplo. No meu trabalho, onde eu fiz um software para auxiliar a aprendizagem de crianças com síndrome de Down, eu usei um questionário que eu criei junto com a minha orientadora, baseado na bibliografia, né? Baseado com todo o referencial teórico, enfim. Como ele foi criado por nós, eu chamo de apêndice. Agora vamos imaginar que eu fosse usar algum questionário da casa do psicólogo, por exemplo, que é algo oficial e você pode usar pagando os valores. Ele não teria sido criado por mim, então seria anexo, não apêndice. Tá ok? Espero que vocês gostem desse filtro. Aqui eu fiz uma demonstração, mas é uma maneira aí de você usar uma coisa legal, que são os filtros do Instagram, para você aprender. É só buscar nos filtros por TCC. Se você escrever TCC, você vai achar esse filtro e aí você testa seus conhecimentos, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.